região, é esse ponto que você está vendo aqui, que é um pouco da chamada escadaria dos remédios. É nessa estrutura de rede muito peculiar. A estética do nosso caboclo interior é uma estética cubista. O desenho das redes é um desenho cubista, né? Não deixa de ser esse emaranhado, essa selva de corpos na horizontal e a forma da rede nas diversas cores. Que vai sair às 6 horas da tarde, às 5 a gente já começa a armar as redes nos relógios locais, ou seja, na parte mais alta. Porque se você armar na parte mais baixa, você pode ter consequências de vazamentos biológicos durante a noite, enquanto você está viajando. E vamos ouvir música! Amazônia, terra brasileira, e seu povo varonil, que trabalhou a vida inteira, construindo a grandeza. Também tomar um puxão. Bom, o melhor prato para mim são os pratos de tartaruga. Eu adoro tartaruga, mas é proibido. O IBAMA não permite. Quer dizer, eu como quando eu tenho oportunidade, porque como a lei assinada pelo Castelo Branco diz que o nativo tem direito a comer, eu como. Mas é um problema porque houve muita destruição dos querões aqui. E um pouco também o general Castelo Marechal tinha medo de ser confundido com uma tartaruga quando vinha aqui e assinou esse decreto ecológico. Na falta da tartaruga, nós temos os diversos peixes, que são iguarias, realmente. Peixes de rio são peixes muito refinados, que nós temos aqui na região toda, especialmente no estado do Amazonas. O tucunaré é o rei desses peixes de rio. Não. O tucunaré grande, na sua fase adulta, é um peixe Pirarucu, não? Que é cozinhado aqui meio com tempero português e meio indígena. É comido com pirão de farinha, que é uma contribuição indígena, e toda a série de temperos dos portugueses. Temos o tambaqui, o pirarucu, quer dizer, o peixe é o grande, é o forte da culinária da região. Nós estamos aqui no Shopping Center de Manaus. Manaus tem vários shopping centers, não é o único, mas esse é o shopping center que a cidade adotou. E nós podemos até dizer que esse shopping center estaria para a cidade como o Teatro Amazonas estava para a cidade no final do século. As pessoas vêm aqui para comprar, é óbvio, mas não é só isso. As pessoas, por exemplo, dizem que gostam do shopping center porque ele tem ar refrigerado. Então se livra do calor amazonense. E como tem ar refrigerado, aqui eles estão livres de carapanã, por exemplo, não tem mosquito aqui dentro. Por isso mesmo é muito comum você ver pessoas fazendo jogging aqui dentro do shopping center. Agora nós estamos numa área de expansão da cidade de Manaus, que é a primeira etapa da Cidade Nova. É uma série de bairros que foram sendo urbanizados nos últimos 10 anos. Manaus é uma cidade que sofreu um impacto de explosão demográfica, talvez único no país, quase que num ritmo superior ao ritmo da explosão demográfica de Manhattan. E gerou, então, contradições impressionantes. Você tem aqui uma parte da expansão, onde a cidade vai ganhando a selva, vai tomando a selva. A Cidade Nova ela é emblemática desse processo de expansão da cidade. O Amazonas ele é um estado que foi muito privilegiado sempre, no processo histórico. Mesmo agora, é um dos estados que foi menos agredido. Ele está envolvido, está lá no meio da região, então a periferia começou a sofrer. A Rondônia praticamente não tem mais cobertura de selva. O norte do Mato Grosso foi muito agredido, o sul do Pará, o Pará mesmo, muito agredido. Enquanto isso, o Amazonas fica a uma certa proteção.
Você não pode dizer que existe um desmatamento avançado no território do estado do Amazonas. Há uma tendência de se homogeneizar a região amazônica. Então, por exemplo, nós achamos engraçadíssimos os ecologistas chamarem esse negócio de povos da floresta, por exemplo. Não existe esse negócio de povos da floresta. Existe povo ribeirinho, povo da margem do rio. Ninguém vive no mato. Aliás, eu já vi pessoas dizendo, não, deixa de chamarem que eles estão mandando os dólares para a gente, realmente, mas é meio ofensivo esse negócio de povos da floresta. Quando você fala do mundo do caboclo, você está falando do mundo de uma população muito inteligente que está sempre muito bem integrada. Uma sociedade ainda muito ligada ao extrativismo e que as pessoas, parte da sua produção é para consumo próprio. Essa população não precisa da sociedade industrial. Ela está inteiramente integrada. Ela tira todo o seu sustento da região, o excedente é que ela adquire. Esse é o Caboclo Ticas, ele aprendeu a fazer uma economia integrada. Ele não se submete inteiramente, mas ele dialoga porque ele conhece os dois mundos. Você é doida demais. Você é doida demais. Você vai seguir o conselho da Creuza? Não vou seguir o conselho da Creuza não, como sou piolho. Agora que eu vou pegar uma carona e vou chegar em São Paulo, é só pegar a reta. Nossa, coitada de ti. Olha, Iracema, você pensa o quê? Você vai ficar plantada aqui? Eu não enterrei meu umbigo aqui, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu destacaria um filme que fala um aspecto específico da região amazônica com muita verdade. E provavelmente é o único filme que registra, como foi feito em som direto, a maneira das pessoas da região falar. Que é o Iracema, do Jorge Polanski. É um grande filme como cinema. É uma ousadia dos anos 70. Mostra o princípio do fim da região tradicional. E a personagem da Iracema, ela é emblemática de toda a região amazônica. Mentira, todo mundo sabe. Mas qual é a tua idade mesmo? 15 anos. Eu sabia. Sabia por quê? Você é burra. Burra por quê? Que ninguém acende cigarro no fósforo do sol. Que ninguém pergunta se alguém tem um corpo fechado. Fora isso, você tem coisas sensacionalistas, coisas frustradas, mas não realmente um cinema que tenha possibilidade de se aproximar da região, como aconteceu com o filme do Polanski. Aí você leva. Cachaça não leva, não. Pra quem fez Márcio Fernandino, que borracha, cachaça não vai. Eu queria fazer cinema. Inicialmente, eu achava que... Primeiro, eu gostava muito de cinema e achava que talvez o cinema ajudasse a quebrar o silêncio desse diálogo da região com o Brasil, etc. Acabei, naquele momento, convidado para dirigir A Selva, um longa-metragem baseado no romance do Ferreira de Castro, um escritor português importantíssimo. Um dos grandes romances escritos sobre a região amazônica. E o filme era tão ruim, que o Ferreira de Castro assistiu e morreu de raiva 3 dias depois ao assistir o filme. Ainda hoje eu acordo de madrugada com o pesadelo de que eu entro numa videoteca de aluguel e o filme está lá para ser alugado pelos incautos. Acho que a região amazônica
ela tem uma capacidade de dar um salto para frente. Primeiro que os povos indígenas são moderníssimos. Nós estamos regressando para lá onde eles já chegaram. O que é que nós queremos com a tecnologia? É encontrar uma sociedade do lazer, quase que total, que é a sociedade que os povos indígenas atingiram, onde as pessoas, como diziam os irmãos Vilas Boas, eles têm a liberdade de chegar no meio da tribo e gritar durante o dia inteiro e a polícia não vem, nem é internado no hospital psiquiátrico. Quer dizer, então eles já estão lá. Qual é o que eu vislumbro no futuro? Uma tribo de índios eletrônicos, de índios cibernéticos, uma sociedade tribal mundial. E exatamente nesse berço que o Darcy Ribeiro viu que não seria o atoleiro da civilização latina que veio de Roma, mas seria a redenção dessa civilização.